Definitivamente, esse livro deu um up nas minhas últimas leituras e é sobre ele que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pois bem, finalizei recentemente ontem um livro, gente, que simplesmente melhorou 100% o meu clima, o meu ritmo de leitura, que não tá lá essas coisas, eu já comentei com vocês em vários vídeos do canal sobre isso, mas esse livro aqui, ele me trouxe um gás, ele me deixou presa na trama para saber o que ia acontecer. Foi uma história que me surpreendeu, mas ao mesmo tempo não tanto, porém ainda foi uma experiência super impactante. E eu tô falando de A Novel Love Story da Ashley Poston. Se eu não me engano, esse foi um dos últimos lançamentos dela, e essa é uma autora que eu sempre quis conhecer, que eu sempre comentei com vocês em vídeos, e apesar de ter escolhido outro livro para ler dela, eu acabei lendo A Novel Love Story, que foi aí, como falei, minha última leitura. Se você gosta de romance, se você gosta de livros que falam muito sobre livros, que trazem uma carta aberta à literatura, aos personagens, aos autores que escrevem histórias que acabam nos impactando ao longo da vida, esse livro é um banquete, sabe? Eu acho que ele entrega muito isso e a gente vai falar sobre ele ao longo dos próximos minutos. Antes da gente começar a falar sobre A Novel Love Story, peço para você se inscrever aqui neste canal, deixar like nesse vídeo, comenta aí abaixo o que vocês estão lendo, quais são as suas expectativas para as leituras do final do ano e comenta se você também já conhecia esse livro, se você tem interesse em conhecer essa história. Antes da gente começar a falar sobre a história, eu queria retificar aqui, porque eu sempre digo que a Ashley é uma autora que eu queria conhecer, que eu sempre tive curiosidade em ler os livros dela, mas eu descobri meio que por acaso que eu já tinha lido um livro da Ashley. Ela é a mesma autora de Guiquerella, só que eu não tinha feito essa conexão. Talvez porque Guiquerella não tenha tanto realismo mágico quanto os livros da autora mais conhecidos, ou porque eu realmente não me atentei a isso, mas de fato eu já tinha lido um livro da autora, então a escrita dela por si só não era desconhecida pra mim. Só que faz tanto tempo que eu li Guiquerella que eu, sinceramente, não lembrava da escrita, não lembrava do jeito como ela conduzia a história. Então foi como se fosse minha primeira experiência novamente. Mas eu queria retificar essa informação com vocês porque eu já tinha, sim, lido um livro da autora. Agora sim, vamos falar da história. Você já se imaginou entrando no universo do seu livro favorito? Eu acho que essa é uma coisa que todos nós leitores muito assíduos sonhamos. A gente quer conhecer mais profundamente os personagens, a gente até dá conselhos para eles ao longo da leitura e muitas vezes dá vontade sim de conhecer o universo onde se passa a história, seja na fantasia, seja nos romances. Eu acho que todo mundo já sentiu sim esse sentimento de querer pertencer à história que está sendo narrada no momento. E é isso que vai acontecer com a nossa protagonista, a Elsie, em A Novel Love Story. A Elsie é uma mulher de mais de 30 que está totalmente perdida na sua vida. Ela é professora de inglês e sempre teve um apego muito grande com os livros, porque a mãe dela era bibliotecária e sempre que as coisas estavam difíceis para ela, ela recorria à leitura. E ela é totalmente apaixonada por uma série de romance chamada Cachoeiras Quixotescas. Essa série, escrita pela Rachel Flores, inicialmente era uma série de 5 livros e ela se passava em uma cidadezinha super pequena com vários personagens que entravam na cidade e que acabavam morando ali, conhecendo também os seus interesses amorosos. Infelizmente, a série não pôde ser terminada porque do 4º para o 5º livro, a autora acabou falecendo. Ela sofreu um acidente de carro, deixando a série inacabada e os finais felizes em suspenso. E a morte da autora impactou muito a vida da nossa protagonista, porque foi no mesmo ano em que ela sofreu uma grande decepção amorosa, que a desiludiu completamente. Desde então, ela não se reconhece mais, ela meio que se sente parada no tempo, parece que a vida tá indo e ela tá ali estagnada, sem melhorar, fazendo aquilo que ela não gosta, e a única forma dela se sentir ela mesma e aliviada é quando ela viaja durante uma semana para se encontrar com os integrantes do seu clube do livro. Ela e sua melhor amiga Prudence têm um clube do livro que se iniciou de forma online e depois de um tempo ela e os integrantes desse clube resolveram começar a se encontrar pessoalmente para que eles pudessem conversar sobre os livros. Só que esse ano em específico aparentemente ninguém vai poder participar dessa viagem. Aconteceram
muitos imprevistos, as pessoas acabaram cancelando e até mesmo a amiga da Elsie acabou tendo que viajar com o namorado de última hora, deixando-a sozinha. Para não perder essa semana de férias e necessitando muito dessa folga, a Elsie resolve partir sozinha. Mas no meio do caminho, o sinal da internet começa a falhar e ela se perde no meio da estrada. Ela se vê em uma cidadezinha super pequena e percebe que vai ter que passar a noite ali, já que tá muito tarde para ela dirigir, até porque também está chovendo. Mas no dia seguinte, ela descobre que o carro dela simplesmente não funciona mais. E a única pessoa que poderia arrumar o carro dela não está atualmente na cidade. Ele viajou para pescar e só voltaria na segunda-feira, a obrigando a ficar mais 2 dias na cidade enquanto ela espera que ele retorne. E enquanto tempo ela tá ali, ela vai começando a perceber que as pessoas que ela tá conhecendo e até mesmo o nome dos estabelecimentos não são tão desconhecidos para ela quanto ela imaginava. E é assim então que a Elsie vai descobrir que ela está dentro de Elaroton, a cidade que é narrada nos seus livros favoritos de cachoeiras quixotescas. Porém, quanto mais tempo ela vai passando por ali, mais ela percebe que tem coisas estranhas acontecendo. Sempre as mesmas situações acontecem, parece que eles estão presos na mesma narrativa. Isso porque a autora faleceu e nunca teve a oportunidade de dar um final para essa história. E talvez seja a própria personagem que precise trazer um final feliz para todos os personagens de Cachoeiras Quixotescas. Essa é basicamente a premissa de A Novel Love Story. Primeiramente, eu quero explicar para vocês o que é realismo mágico. Esse é um tipo de literatura onde os autores trazem elementos fantásticos e mágicos para deixar a narrativa e o plano real da história mais mirabolante. No caso do livro da Ashley, nós temos uma personagem que é uma pessoa comum, uma professora de inglês, que, querendo ou não, vai viajar para dentro da sua história favorita. Isso é explicado na história como isso acontece? Não. Mas a autora usa esse fato para deixar a história mais interessante e também para desenvolver o personagem para o leitor. A Ashley é uma autora bem conhecida por trazer esse tipo de história. Ela tem um livro onde uma mocinha se apaixona por um personagem que é fantasma. Tem outro livro dela onde a personagem está 7 anos à frente e o seu interesse amoroso está 7 anos no passado. Então você percebe aqui que nós temos um padrão onde sempre tem um romance meio difícil de acontecer, meio improvável, mas que com a força da criatividade e também do amor, a autora consegue trazer esse romance para o plano real e entregar ali uma história bem fofa e bem gostosinha de a gente acompanhar. O livro é um romance, mas eu acredito que ele seja um romance mais maduro, tipo os livros da Abby Jimenez, por exemplo, porque a Elfie é uma personagem de mais de 30 anos, ela tem 32 anos, e é uma personagem extremamente perdida. A gente vai entender que uma situação no passado dela a traumatizou completamente, fez ela ficar totalmente desiludida com o amor, sem vontade de se apaixonar novamente, e desde então ela vive essa vida mais desiludida, sem ânimo para conhecer pessoas, para fazer outras coisas, porque ela se estagnou. E a sacada do livro em si é trazer um desenvolvimento para a personagem para que ela possa voltar a viver a vida, para que ela possa ver beleza na vida dela e não ficar mais com receio de se arriscar ou de doar o seu coração. Então, apesar de termos o romance que vai ali nos guiar ao longo da história, o livro ele é mais sobre a mocinha, sabe? Sobre a construção e o desenvolvimento dela. E essa mocinha em específico, ela é completamente apaixonada por livros. Eu falo que a Novel Love Story é uma carta aberta de amor aos livros, porque desde a primeira página até a última página, a autora está falando sobre histórias que nos encantam, que nos inspiram, que mudam as nossas vidas. A autora traz esse ar de reverência aos autores, às livrarias, ao fato de você ler. Então, ao longo dessa leitura, a gente está sempre vendo a personagem falar sobre livros e fazer metáforas e analogias usando histórias de romance, de suspense, para trazer mais ainda essa sensação de acolhimento que nós leitores sentimos quando estamos lendo uma história. E isso de fato me fez conectar bastante com a personagem, porque eu conseguia me ver muito nela. Apesar de que em alguns momentos ela toma decisões que eu não tomaria, digamos assim, eu ainda consegui entender as suas motivações. Então foi muito legal mesmo acompanhar o crescimento dessa personagem, que é tão fácil da gente se apegar, porque quando a gente se inspira no personagem, eu acho que é muito mais fácil a gente torcer pro final feliz dela. E eu acho que a autora ela conseguiu criar essa conexão entre leitor e personagem do livro. É uma história que, como falei, tem romance,
romance, apesar do foco ser mais na protagonista, mas ainda assim temos um romance que eu acho que ganha mais força no final do livro. A mocinha vai começar a se envolver com o Anders, que é o dono da livraria, e ele é um homem muito misterioso que traz ali alguns questionamentos. A gente não sabe se ele faz parte dos personagens da série, se ele é uma pessoa que tá perdida ali dentro junto com a Elsie, quem ele é de verdade, o que ele tá fazendo ali. A autora, eu acho que ela joga algumas dicas pro leitor, inclusive eu consegui pegar uma delas lá no final do livro, mas ainda assim tudo é muito misterioso, sabe? Ele é muito misterioso. E é por isso que inicialmente, apesar de ter uma atração entre eles, os dois personagens eles não se bicam tanto. Até porque a Elsie quase atropela ele no início da história, né? Então o primeiro contato entre eles não é muito legal. Mas eu definiria o romance mais como de slow burn, uma queimação lenta, porque a gente vê que existe atração, aqueles olhares, os toques ali, mas tudo demora muito pra acontecer. Não é o foco da história por si só, sabe? A personagem ainda precisa, como falei, crescer individualmente antes de ela se abrir pra alguma coisa. E eu acho que a autora ela realmente quis focar nisso, no crescimento pessoal da Elf. Mas o interesse amoroso dela, o Anders, é extremamente fofo. Inicialmente eu demorei pra me cativar por ele, justamente porque não dava pra saber muito bem quem ele era. Eu só tinha a visão da Elf sobre os fatos, então eu achei ele um pouco esquisito a princípio, mas ele foi me conquistando, me ganhando aí aos poucos, e no final eu até chorei, assim, sabe? Porque eu torcia muito pra eles, eu queria demais que eles encontrassem um final feliz um com o outro, mas eu também ficava com aquela sensação de, nossa, parece que tem alguma coisa que não tá sendo contada. O Anders tem uma vibração esquisita, parece que ele tá escondendo alguma coisa, e também tem o fato de que eles estão dentro de uma história. Talvez eles não possam ficar juntos porque ele não tá ali de verdade. Então, assim, são aquelas coisas que deixam o leitor extremamente obcecado, porque eu fiquei totalmente obcecada pela história, porque eu queria saber o que ia acontecer, quais eram os segredos que ele estava escondendo, como que ela ia sair da história, ao mesmo tempo que eu queria aproveitar cada vez mais a leitura, porque estava sendo super gostoso. E foi por esse motivo que eu adorei esse livro. Eu acho que eu estava precisando de uma história que me fisgasse, que me deixasse presa. Tava até conversando isso com uma amiga e ela falou uma coisa que me pegou bastante. Parece que como a gente lê muito, a gente acaba não se surpreendendo mais com os livros que a gente lê, porque todos eles tecnicamente seguem a mesma fórmula, são muito parecidos. E é por isso que talvez as minhas últimas leituras, todas elas tenham sido 3 estrelas, porque elas não tinham nada diferente do que eu já esperava. Elas não conseguiam me surpreender. Mas esse livro em específico, ele foi bem diferente, ele teve ali um enredo inovador que eu nunca tinha lido, e apesar da história em si seguir um clichê previsível, porque estamos falando de um romance afinal, ainda assim a escrita, os personagens e o desenvolvimento do todo me deixou totalmente obcecada. Foi o que eu falei pra vocês, eu fiquei presa na narrativa. Eu li dos 50% até o final de uma vez, sabe? Foi eu comendo e lendo, eu comendo e lendo. Fui assistir série com o marido e lendo. E eu tava com tanta saudade de fazer isso, de sentir essa necessidade de só ler, de só querer saber dos personagens, da história, que eu acho que isso também impactou muito a minha experiência positivamente falando. Por isso que eu gostei tanto do livro em si. Talvez você leia ele e pense, nossa, é uma história boa, mas nada demais. Só que eu acho que a leitura por si só, ela tem muito a ver com como você recebe ela. Qual é o momento que você tá lendo, qual é o seu histórico de leituras com esse tipo de enredo, com esse tipo de narrativa. Tudo isso acaba influenciando a nossa experiência. Então, pra mim, pode ter sido um livro, sim, maravilhoso, inspirador, que eu tirei muito proveito, porque realmente foi assim pra mim, mas que pro leitor que vai ler depois, talvez não seja a mesma coisa, né? Então, eu acho isso muito legal, sabe? Da gente ter opiniões e experiências e divergências a respeito das histórias, porque todo mundo tem ali suas individualidades e é isso que é legal nos livros, da gente poder debater e falar aquilo que a gente gostou e aquilo que a gente não gostou. Por isso, eu recomendo muito a leitura pra vocês, porque foi um livro que realmente me inspirou nesses últimos dias, que me deixou feliz,
dias. Eu até falei pra vocês que eu chorei, gente, eu chorei tanto no final, porque parecia que nada daria certo, sabe? Ai, meu Deus! Mas assim, fazia muito tempo mesmo que eu não chorava, que eu não me emocionava com uma história, e a Novel Love Story realmente me marcou. Infelizmente, esse livro não tem previsão de lançamento no Brasil, mas se você lê em inglês, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. E se vocês quiserem algo que foge um pouco do normal, assim, que entrega algo mais mágico, mais diferente. Ah, esqueci de falar, tá, gente? Esse livro, eu não considero que ele seja um romance apimentado. A autora fala que tem hot, mas o hot, assim, é super tranquilo. Me lembrou muito mesmo a estética dos livros da Abby Jimenez, sabe? Que é aquele romance mais soft, que é mais focado no desenvolvimento dos personagens do que na parte sensual em si. Então, temos referências a cenas quentes, só que não é aquele quente, aquele fogaréu para o que estamos acostumadas hoje, com Anne Hazelwood, com Tessa Bailey, não é nesse estilo, tá? Então, só dando esse adendo, porque eu sei que vocês, às vezes, gostam de ler livros mais quentes, e esse daqui, eu, sinceramente, não considerei tão quente assim, até porque o romance é bem slow burn e demora muito pra acontecer. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, a minha indicação. Espero demais que vocês tentem dar uma chance pra esse livro, eu realmente gostei muito dele. Quando eu gosto de um livro, eu fico bem animada e vocês sabem disso, então confiem na minha palavra, foi uma história que realmente aqueceu o meu coração e eu espero muito que vocês façam boas leituras. A gente então se encontra no próximo vídeo, um grande beijo, tchau!